Pessoal, quem aqui desconfia das informações passadas pela grande mídia? Deixa aqui nos seus comentários as informações. Vocês acham que eles mostram só um lado da história? Ou vocês acham que eles são neutros? Grandes veículos de informações como o UOL, Folha de São Paulo, fizeram maior alarde com a farra do INSS. Só que sabe qual é o problema que eu vejo aqui nessas matérias? Que eles deram muita ênfase falando que tudo começou no governo Bolsonaro, dando a entender que o governo atual está combatendo uma fraude, um escândalo no INSS, sendo que esse escândalo aumentou dentro do governo Lula, conforme o próprio Tribunal de Contas da União levantou, o próprio Polícia Federal levantou, que tudo cresceu, triplicou a partir de 2023. Mas a gente vê a grande mídia sempre trazendo como se, começou no governo Bolsonaro, trazendo como se fosse o governo Bolsonaro. E eu queria saber de vocês, o que vocês pensam em relação a isso, em relação a como a imprensa traz as notícias. E também vamos falar da visita do membro da equipe do Trump, que cuida das sanções. A UOL fez diversas matérias dizendo que tudo era fake news, de que o assunto de Moraes, né, ao ser abordado era mentira. Mas eu vou trazer para vocês algumas reviravoltas sobre isso, e que o que a grande mídia não está mostrando do jeito que está acontecendo ou não está dando a ênfase necessária na matéria. Inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro já se encontrou com um dos membros da equipe do Trump. Será que era para falar a respeito do tráfico? Vamos explicar aqui para vocês, né? Também no Congresso há um movimento sendo realizado para aumentar o número de deputados federais no Brasil, aumentando o nosso custo anual em quase 100 milhões de reais. E eu quero saber aí de vocês também o que vocês acham, então se preparem, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha. E já vamos aqui a respeito de um escândalo do INSS, dessa farra do desconto. Revista Oeste trouxe: INSS abriu exceção de segurança para sindicato do irmão de Lula. Gente, aqui mostra na Revista Oeste que no relatório que detalha o esquema bilionário de fraudes do INSS, a Polícia Federal revelou que o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical, que é o Sindinap, cujo vice-presidente é irmão do Lula, atuou sem cumprir os requisitos exigidos para realizar desconto em benefícios. E aqui mostra, né, que o Frei Chico, irmão do Lula, está ligado ao Sindinap e, apesar disso, ele não está sendo investigado pela polícia. Olha que interessante, né? Aqui mostra que o foco da polícia está sendo em verificar os servidores que ajudaram ali flexibilizar a regra e o envolvimento das entidades. Então, não está investigando o irmão do Lula, mesmo ele sendo vice aí do Sindinap. Então, é algo que nos faz refletir bastante, né? A respeito de equidade, a respeito realmente do que a Polícia Federal, do que a CGU, TCU, Judiciário, né? Realmente, como que eles lidam cada um? Será que eles realmente são independentes? Ou vocês acham que tem alguma relação entre eles, hein? Vão comentando aí. Enquanto isso, uma seleção convocada por Putin para o desfile da vitória em Moscou envolveu Lula, né? Mais uma vez, Lula coloca o Brasil ao lado das ditaduras. Lula é um dos 29 líderes que votarão na Rússia nas celebrações do Dia da Vitória, um evento transformado em uma demonstração de força militar por Putin. O problema principal está na lista de participantes, composta por alguns dos piores ditadores do planeta. É com essa gente que nosso país está. E aqui mostra, né, o Lula como presidente é um dos convidados, o Mahmoud Abbas, líder autoritário da Palestina, Maduro, da Venezuela, Lucas Henko, que é da Bielorrússia, o Xi Jinping, eu acho que é assim, eu não sei a pronúncia, peço desculpa se a pronúncia está errada, é o da China, Díaz-Canel, da Cuba, e o Lula envolvido entre esses. Então essa seleção aí, convocada por Putin, mostra... cadê as democracias, né? Não tem. Vocês perceberam? É interessante, né? E a gente percebe aqui o envolvimento do Lula muito próximo, né? Isso levantou muitos rumores da política externa brasileira e sua coerência com os valores, incoerência com os valores democráticos, porque o Brasil afirma neutralidade no conflito entre Rússia e Ucrânia, mas a presença do Lula ao lado de líderes
sinalizando regimes autoritários, mostra um distanciamento das democracias ocidentais. Então, a participação do Lula nesse desfile militar em Moscou, um evento boicotado pela grande parte das democracias liberais, demonstra uma postura ambígua do governo brasileiro. E embora o presidente afirme buscar multilateralismo e a paz, suas ações indicam um alinhamento muito grande com líderes que frequentemente desrespeitam os direitos humanos e os princípios democráticos. Por que será, né? Por que será que ele não mostra essa questão de paz e que é questão comercial com os países mais democráticos? Então a gente percebe aí como que até nos mandatos anteriores, o Lula sempre manteve relações, né, com líderes mais autoritários, frequentemente ignorando críticas internacionais sobre essa exposição, né, com esses líderes. Então a gente percebe aí a presença do Lula mostrando também uma ausência, um distanciamento entre ele e líderes de democracias consolidadas, que é como o caso dos Estados Unidos, Reino Unido, membros da União Europeia, né, que inclusive optaram por não participar dessa celebração devido a esses problemas autoritários. E a gente falando dos Estados Unidos, dentre esses outros países, a gente aproveita para falar do Moraes. Aqui o jornal Poder 360 trouxe que o líder do PL confirmou reunião com o representante do Trump sobre Moraes. O encontro está sendo organizado pelo deputado Felipe Barros. David Gamble ainda pode se encontrar com o Bolsonaro. O coordenador interino de sanções do governo dos Estados Unidos irá se reunir com congressistas da oposição para discutir a atuação do judiciário e do ministro do STF, Alexandre de Moraes, durante sua passagem pelo Brasil. O encontro foi confirmado dessa vez pelo líder da Câmara, que é o Sóstenes Cavalcanti, gente. Foi ele quem trouxe a informação, segundo o jornal Poder 360, e o Gamble, ele desembarcou em Brasília nessa segunda-feira, dia 5 de maio, e segundo as embaixadas dos Estados Unidos, irá cumprir a agenda voltada ao combate ao crime organizado. E aí a gente fala, né, ele vai discutir, terá reuniões bilaterais, discutirá programas de sanção dos Estados Unidos voltado ao combate do terrorismo e do tráfico de droga. Mas ele se encontrou aqui, olha só, sabe quem se encontrou com o Bolsonaro? Saiu aqui na CNN Brasil. O Bolsonaro se encontrou com o integrante do governo Trump em Brasília. O filho do ex-presidente compartilhou o momento nas redes sociais. O ex-chefe do executivo descreveu como conversa bastante reservada. O ex-presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o conselheiro sênior do Departamento dos Estados Unidos para o Hemisfério Ocidental, que é o Ricardo Pitta. Então, o que eu posso falar é que eu estive com ele, quase 2 horas de conversa. Eu, meu filho Flávio e mais algumas pessoas. Uma conversa bastante reservada. É o que afirmou o Bolsonaro. Então, será que o Bolsonaro se encontrou para falar a respeito de terrorismo, a respeito dessas outras questões que a esquerda ou a mídia esquerdista está anunciando? Ou realmente, né, ele foi falar dos problemas? Inclusive, o Bolsonaro disse o seguinte: o que eu sinto e sempre senti no governo Trump, quando éramos presidentes juntos, ele não queria que o Brasil trilhasse o caminho da Venezuela. Mas não é isso que está acontecendo. Ele sabe, hoje em dia, o que acontece no Brasil, ele sabe do meu processo. E nas redes sociais, o deputado federal, licenciado e filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro, que mora atualmente nos Estados Unidos, publicou um registro do encontro. O presidente Jair Messias Bolsonaro encontrou-se ontem com o conselheiro sênior, senhor Pitta, dos Estados Unidos, escreveu Eduardo. Então, a gente vê aí que alguma coisa está rolando e a gente espera que em breve, né, mais informações sejam esclarecidas para nós, para entendermos de fato se podemos ter esperança ou não de alguma melhora dentro do Brasil. E enquanto isso, gente, olha só, congressistas de São Paulo são contra a ampliação do número de deputados. Políticos paulistas de direita e esquerda são contra a ideia do presidente Mota de aumentar cadeiras para estados que tiveram aumento populacional. Então, deputados federais de São Paulo de esquerda e direita estão se reunindo para fazer oposição ao projeto de lei 177 de 2023, que redistribui o número de representantes por estado. O relator do projeto, o deputado Damião Feliciano, do União Brasil, deve alterar o texto para ampliar o total de congressista dos atuais 513 para 527, o que é defendido pelo presidente da Caixa Baixa, Hugo Mota. Os congressistas paulistas dizem ser contra a ideia por causa do aumento de gastos e pelo texto não atender aos critérios de proporcionalidade de número de deputados por número de habitantes de estado. E com a proposta, o número de cadeiras destinadas a São Paulo passaria de 70
para 111. No entanto, é inconstitucional. O máximo de representantes para cada estado pode ser 70 e o mínimo 8. Então, muitos se revoltaram. Aqui o deputado Paulo Bilinski, do PL, de direita, ele afirmou que sua unidade federativa deveria ter mais representantes na Câmara pela proporcionalidade não está sendo respeitada. E a proporcionalidade continua sendo atacada. Hoje o estado de São Paulo é responsável por 20% da população no Brasil, mas tem 10% de representação aqui na Câmara. A gente paga a conta e tem que ficar quieto. Não temos poder para trazer nossas decisões para o plenário. São Paulo tem 70 deputados, mas deveria ter pela proporcionalidade 140. Nós somos a metade do que deveríamos ser. E a nossa bancada tem a metade do tamanho que deveria ter, declarou durante sessão plenária nesta segunda, dia 5 de maio. A deputada Tabata Amaral, do PSB, também é contra a proposta defendida pelo presidente Hugo Mota. Ela cita o aumento de gasto como problema da ideia. Por mês, um deputado custa 273 mil. O aumento de 14 deputados no Congresso custaria mais de 46 milhões aos cofres públicos, de acordo com o levantamento do Instituto Milênio. Isso equivale a 2,74% do custo da Casa Baixa. E ao Poder 360, Damião disse que o comando da Câmara faz um estudo para verificar como conter os gastos na casa, para compensar o impacto do aumento do número de deputados. E esse valor ainda será calculado pelo relator. Então, a tramitação desse projeto, a mudança proposta, ela atende à determinação do STF, que foi feita em agosto de 2023, para que o Congresso Nacional editasse a lei complementar que estabelece a distribuição do número de deputados federais em relação à população de cada estado brasileiro. A urgência do projeto estava prevista para ser votada no plenário da Câmara na segunda-feira, 5 de maio, mas a oposição do texto conseguiu fazer com que isso fosse adiado. Os congressistas devem se reunir novamente na terça-feira e para tentar votar o requerimento. Então tá aí a informação. Eu quero saber de vocês o que vocês acham, né? Falam de corte de gasto, mas para aumentar o número de cadeira deles, eles querem, né? O que vocês acham disso, hein? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Obrigada aí pelo carinho, pela audiência. Um beijo e até o próximo boletim.